Gostaria de começar saudando aqui o conselheiro aposentado Eurípides Salles, patrono da escola, e eu friso que tem diferença entre se aposentar e se inativar, e o conselheiro é dos que se aposentou. É importante se manter próximo do tribunal e atuando e participando naquilo que for possível. Saudação também ao Leôncio, diretor acadêmico da escola, ao Di Pietro, aqui, nosso mediador, ao Marcos Alci e ao Carrion, dois colegas das entidades associativas e sindicais aqui do tribunal. É interessante dizer que essa contestação que o TCM está sofrendo atualmente não é nova, né? Vocês já passaram por isso há um tempo atrás. O Marcos Alci nos relatou as experiências que vocês tiveram e que os levaram a uma aproximação maior com a sociedade. Eu costumo dizer que os tribunais de contas são o braço técnico do controle social, né? E esse braço técnico tem uma estrutura política e uma estrutura técnica, né? Isso que o Mauri mostrou aqui quando diferenciou lá as três grandes funções. A nossa referência, enquanto estrutura técnica, são os auditores dos tribunais, né? Com as diversas denominações que tem tomado dentro da estrutura dos 33 tribunais de contas. Pelo levantamento que temos dos 33 tribunais de contas, 20 tribunais já têm a denominação de auditor na função, né? Isso vai dando uma configuração para a carreira, né? Isso é muito importante, está dentro da política da FENASTC, dessa grande política de estruturar a independência da função de auditoria. Como vocês vão poder observar, a partir do que eu preparei na apresentação, um pouco do que o Mauri falou está aí, tem alguns acréscimos. A ideia é que a gente tenha um espaço maior para debate no final, né? Então também não vou me estender muito na fala, para que a gente possa fazer uma exploração das dúvidas e uma troca de experiências, e entrar aí nessas questões que o Di Pietro me colocou como desafio agora, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem duas grandes áreas de atuação, uma diretoria administrativa e uma diretoria de controle e fiscalização. Na diretoria de controle e fiscalização estão alocados todo o pessoal responsável pelo controle externo, auditores e os colegas com formação de nível médio de serviços auxiliares, que lá se chamam oficiais de controle externo. São apenas essas duas categorias que estruturam as carreiras no tribunal, todas elas concursadas. As áreas de auditoria estão compostas por formações na área de ciências econômicas, administração, engenharia, arquitetura, informática, contabilidade. Acho que não esqueci de nenhum. Economia já foi, direito, claro, né? Com concursos específicos por área. Nós temos um estado com 497 municípios e serviços regionais de auditoria pelo interior, em cidades polo. São 9 serviços regionais de auditoria. Eu entrei no Tribunal de Contas em 91 e a minha primeira votação foi num dos serviços regionais de auditoria do tribunal. Passei por 3 deles, até vir para a sede. Quero dizer que o CEAP Sindicato, que é a entidade que eu dirijo, ele era inicialmente um centro de auditores, uma associação. Quando nós completamos 30 anos de existência, em 2015, nós nos demos conta, olha, essa conformação do tribunal que estruture uma carreira de auditoria independente, que não significa a parte do tribunal, mas significa com uma relação diferenciada em relação aos conselhos, aos conselheiros, ou seja, em vez de você figurar
numa relação de dependência e de comando, a proposta é que a relação seja de colaboração. Ou seja, os conselheiros deixam de comandar a auditoria e passam a ter que argumentar e convencer. Vejam bem, isso muda significativamente a relação. E por que isso? É apenas um desejo corporativo? Somos elaboradores de uma proposta autorreferenciada, sem relação nenhuma com o interesse social? Não, senhor. O que nós defendemos é que tem razões técnicas para isso e razões políticas para isso. E estamos falando de política de Estado, não de política partidária ou de qualquer outro tipo. E as razões técnicas, muito provavelmente o professor deve ter comentado nas suas aulas aqui, ou seja, a Intosai defende isso, as normas, as NAGs, as normas de auditoria governamentais, caminham nesse sentido, as normas brasileiras de auditoria do setor público, no mesmo sentido. Ou seja, é preciso que o auditor tenha independência para formar suas convicções. Mas nós temos dito, ele tem que ter independência para definir o que vai auditar, quando vai auditar e como vai auditar. E as razões de política de Estado para isso? O judiciário, ele funciona com dois princípios que a gente tem destacado muito nessa formulação, que é o princípio da processualística ampla e o princípio da demanda. Ou seja, você tem que ter um processo adequadamente estruturado e o juiz não pode determinar o conteúdo do que ele vai julgar, a forma de abordagem desse conteúdo e quando esse conteúdo vai aparecer na mão dele para ser julgado. A democracia pressupõe isso. Aqui nos tribunais de contas, a forma como estamos estruturados permite que o julgador interfira em todas essas fases. Não é razoável que isso aconteça. A sociedade precisa que isso não aconteça. Percebem a diferença? Nós demoramos um tempo para poder nos darmos conta dessa formulação. Veja, a primeira PEC que tramitou no Congresso, de origem da FENASTC, é lá de 2007, a PEC 75. Lá, nós já percebíamos isso de uma forma tênue, mas imaginávamos que podíamos ter isso com a escolha do responsável pelo setor de fiscalização, pelo setor de controle externo, definida pelos próprios auditores. Está lá, nessa PEC que tramita. Na sequência, em 2013, a Ampicom, que é a associação que congrega os procuradores de contas, também apresenta uma PEC no mesmo sentido. Em 2013, também, a Associação Nacional dos Auditores, a ANTC, vai na mesma linha. E em 2017, a Tricom apresenta a PEC 22, que, diante de toda a crise que os tribunais de contas vêm vivendo, se propõe a alterar a composição dos conselhos, basicamente invertendo a composição no sentido de ter uma maioria técnica nos conselhos e uma minoria de origem política. E abre uma vaga para os auditores de controle externo. Ali nos denominam como auditores de controle externo. O mesmo acontece nessas outras PECs anteriores que eu citei. Então, a política de você ter uma denominação nacional única, ela nos ajuda a estruturar a carreira e tem sido reconhecida pelas demais funções que atuam no tribunal. É importante que essa política seja iniciada também a partir das entidades locais. Ou seja, você não precisa de uma PEC para que isso aconteça. Tanto que, em diversos tribunais de contas, a denominação auditor de controle externo, que é a que é indicada pela FENASTC, vem sendo adotada. Hoje já são 10. Daqueles 20 que têm auditores no nome,
10 já estão alinhados com a denominação de auditor de controle externo. Isso é um avanço importante. No Rio Grande do Sul, nós nos chamamos auditor público externo e temos um processo concluído e pronto para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para alterar a denominação. Né? Então vamos nos somar a mais essa, vamos ser possivelmente o 11º nessa lista. Essas formulações que temos apresentado, o CEAP Sindicato procurou organizar no seu site um campo chamado Independência da Auditoria. Quem entrar no site do CEAP, CEAP-TCE, www.ceaptce.org.br, vai ter um campo lá chamado Independência da Função de Auditoria, e nesse campo a gente procurou reunir aquilo que já foi escrito a respeito. Tem algumas teses de mestrado e tem as nossas formulações a partir das nossas revistas. Os senhores receberam na entrada essa revista aqui da FENAS-TC, tem uma matéria minha em que eu trato do tema exatamente, olha, independência da função de auditoria para quê? Isso é meramente uma pauta corporativa ou é de interesse social? E eu tento fazer aqui a defesa disso. Olha, é de interesse social, fundado nessas questões que eu mencionei para vocês. Ali, eu destaco a importância de a gente ter, além do ajuste na denominação, a eleição, ou melhor, a escolha do responsável pelo setor de controle e fiscalização, o estabelecimento de garantias e prerrogativas para a nossa atuação. E trago o exemplo de uma lei que foi aprovada pelos colegas lá do Espírito Santo, né, bem formulada e que sustenta bastante o trabalho dos colegas do ponto de vista formal. Né. Recentemente, o Piauí tomou uma iniciativa semelhante. A votação na Assembleia Legislativa foi por aprovação unânime. No entanto, o governador do estado vetou integralmente o projeto. Tinha ali as garantias, tinha ali o reconhecimento da carreira de auditoria como uma carreira típica de estado e, pelas suas razões, né, o governador do estado resolve vetar o projeto. Os colegas estão trabalhando para derrubar esse veto. Né? Foi surpreendente o veto do governador, né, diante de uma Assembleia ter se manifestado de forma unânime. Né? Mas são as contradições que estamos vivendo. Ou seja, o setor político tem muita dificuldade em ser fiscalizado de forma adequada. E a luta para que isso aconteça tem que estar nas nossas pautas. Né? É interessante dizer que, por sermos uma carreira típica de Estado, a nossa atuação sindical nunca é uma atuação meramente corporativa. Ou seja, precisamos ter condições dignas e decentes de trabalho, com uma remuneração adequada, com condições materiais de trabalho adequadas, mas a nossa responsabilidade social nos remete a ir além disso. Essa questão que o Amaury levanta, da relação do Estado com a dita fase de financiarização da economia, e que o Estado se insere nela pela via da dívida pública. Os senhores têm aqui em São Paulo um estudioso, o professor Ladislau Dalba, que editou no ano passado um livro chamado O Capital Improdutivo, e que mostrou que em 2016 cerca de 23% do PIB nacional foi consumido com pagamento de juros e encargo de dívida do setor público, das famílias e das empresas. E ele
mostra o seguinte: com esse nível de financeirização da economia, o setor produtivo trava. Não tem como funcionar. E o resultado disso ao longo dos tempos, na nossa avaliação, é resultado da política econômica adotada para estabilizar a economia com o real. Ou seja, quando você abre a economia do jeito que nós abrimos, quando você mantém o real valorizado do jeito que a gente vinha mantendo, né, você acaba expondo a indústria nacional à concorrência externa sem o mínimo de garantia dessa indústria nacional para concorrer. O resultado é essa participação diminuta da indústria na geração da riqueza nacional, que retorna a níveis de 1947, ou seja, quando o país estava começando a se industrializar. O professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, da Unicamp, em 99, já havia escrito um livro chamado Barbárie ou Nação, onde ele mostrava que o Brasil já vinha, por conta dessa política, se inserindo na divisão internacional do trabalho como novamente como fornecedor de matérias-primas para o mercado mundial, o que ele chamou lá de reversão neocolonial. Os empregos que se criam nessa condição são empregos com menor remuneração, com menos garantias de direitos, né? E eu completaria a formulação do professor Plínio, que chamou esse processo de uma reversão neocolonial na economia, com o que nós estamos vivendo hoje, que é a incapacidade da sociedade brasileira de sustentar as políticas públicas avançadas e universais que a Constituição Cidadã, que esse ano completa 30 anos, colocou na sua carta, e diria que nós estamos vivendo uma reversão neocolonial no campo dos direitos também, dos direitos sociais. E consequência da reversão neocolonial na economia. Né? Josué, diga. Se você puder aprofundar um pouquinho mais o que você falou inicialmente em relação a o que, como e quando auditar, e como é que você aproxima a auditoria da sociedade. Eu acho que é importante conhecer um pouco como isso se processa lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós estamos com uma nova gestão no tribunal, né, eleita no fim do ano passado. A anterior não teve muitas práticas nesse sentido, mas a terceira para trás teve algumas iniciativas importantes de aproximação com a sociedade, cujo exemplo inicial foi audiências públicas. Né? Ou seja, a gente começou a produzir, antes das auditorias, um chamamento da sociedade para ouvi-la a respeito, por exemplo, das políticas para a infância e adolescência. Só esclarece um pouquinho mais. Esse chamamento, ele vem do colegiado ou ele vem da fiscalização? Esse veio do colegiado. Né? Foi uma iniciativa da presidência da época. Né? E foi bastante produtiva a troca de experiências. Né? Infelizmente, isso não teve continuidade. Esse é um problema de a política de controle externo não ser definida pelos auditores, porque quando muda a cabeça política do tribunal, muda o conjunto de procedimentos. O que nós temos defendido? Bom, se a política de controle é definida pelos auditores, isso tem uma certa continuidade independente da mudança das presidências do tribunal. Hoje nós estamos dependendo disso permanentemente. Né? À medida que a gente passe a ter o controle sobre a área de fiscalização, essas políticas passam a ser permanentes. Né? E como é que nós defendemos a estrutura da área de controle e fiscalização? Nós não limitamos essa estrutura
a eleição do responsável pela área. Nós temos dito que é importante que se crie um conselho de auditoria. E não é um conselho para concorrer com o conselho julgador. É um conselho que vai estruturar aquilo que nós estamos chamando de organicidade da independência. Ou seja, um conselho também eleito pelos auditores, a exemplo do que acontece lá no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no controle interno do Estado, a chamada CAGE, que é a Controladoria e Auditoria Geral do Estado, e a exemplo do que acontece na Procuradoria Geral do Estado. Lá existe um conselho de cada órgão desse, em que os colegas eleitos definem a política de atuação do órgão, né? Até nós temos aqui uma proposta de temas que esse conselho iria se imiscuir. Só esclarece, esse conselho, ele integra o regimento, a lei orgânica? Ele não existe hoje. Ok. Ele não existe hoje. Ele é uma organização dos auditores. É uma proposta para estruturar a independência da função. Ou seja, como é que nós entendemos que ela deva ser estruturada? Né, para garantir a independência técnica, mas entendemos também que essa independência técnica tem que ter um controle orgânico, porque não é o indivíduo, o auditor, sair fazendo qualquer coisa por aí. Tem que ter limites. E esses limites vão ser colocados pela própria categoria. Como acontece com a Defensoria Pública lá, como acontece com o Ministério Público e com essas outras duas carreiras que eu mencionei para vocês. A ideia é que o Conselho de Auditoria estabeleça as diretrizes, né, para a execução das atividades de auditoria do tribunal, que ele examine matérias complexas em que haja divergência entre os auditores, ou mesmo entre os auditores e o Conselho, para dar uma unidade de atuação, que ele aprove diretrizes relativas a processos e atos da sua esfera de competência, ele defina, em estreita colaboração com a Escola de Contas, as atividades de educação oferecidas para a área de auditoria e de controle externo. Vocês devem ter as mesmas dificuldades aqui na escola que nós temos lá. Ou seja, como não há uma certa continuidade das políticas de auditoria, como estabelecer uma política de formação com maior continuidade também? É quase impossível isso, né? A manifestação sobre a concessão de licença para qualificação profissional, manifestação quanto à cedência de auditores para outros órgãos, o pronunciamento em processos administrativos disciplinares, em que os auditores, no exercício de suas funções, tenham sido indiciados, a aprovação de procedimentos elaborados pelo diretor de auditoria, visando a simplificação e o aprimoramento do serviço, a manifestação sobre alterações estruturais a serem efetuadas no próprio âmbito da direção de auditoria, ou seja, a ideia é que nós não temos nenhum gênio aqui que vá nos estruturar da melhor forma possível, e isso vai cair do céu por mágica. É o conjunto dos auditores estruturados a partir de um conselho de auditoria que vai ajudar a formular isso aí. E, por fim, propor alterações e manifestação sobre iniciativas de alterações nos quantitativos dos cargos e nas lotações dos auditores e demais servidores vinculados à direção de auditoria. Então, ou seja, não é só a escolha, eu preciso frisar, não é só a escolha do diretor. É preciso que haja um conjunto de colegas gravitando em torno dele para poder fazer com que uma política de auditoria mais permanente seja efetivada e para garantir uma relação, inclusive, mais igual com o Conselho de Contas. Porque, certamente, o escolhido vai sofrer pressões, né? E essas pressões precisam ser amortecidas por esse Conselho de Auditoria. Eu queria que você explicasse um pouco melhor. Nós temos dois colegas aqui que integram uma comissão. Essa discussão é realidade aqui dentro, hoje. Existem dois colegas que estão aqui presentes, que estão participando de uma comissão que está aprofundando essa discussão, e ela
perpassa pela criação de um denominado colégio de auditores, que é exatamente, eu tenho a impressão, né, que é exatamente o que você está falando, mas como vocês já estão um pouco mais avançados, talvez seja interessante você explicar melhor como é que se dá esta relação com os conselheiros, quer dizer, os eventuais conflitos, ou como é que isso se operacionaliza de modo a não ocorrer uma represália, né, por parte dos auditores e que isso se materialize efetivamente no seu objetivo, né? Quero dizer que a gente ainda não está com isso implantado no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um projeto, né? E é um projeto que a FENASTC traz para todo o Brasil. Está na sua revista, tanto na matéria que eu escrevo, quanto na matéria que abre a revista aqui, formulada pela diretoria da FENASTC, né? E por ser um processo em construção, a gente não tem respostas prontas para isso, de Pietro, né? O essencial nessa conversa é que, para além de ser um exercício de poder, ele tem que ser um exercício de convencimento técnico. O argumento tem que estar fundamentando as iniciativas, né? Ou seja, você vai, diante das propostas de estrutura do Tribunal de Contas, ter que fundamentar tecnicamente, né? E como política de Estado. Isso tem que estar no centro das nossas formulações. Sem isso, a gente não convence e não garante a manutenção desse tipo de estrutura. Exatamente porque é preciso que a gente seja, vou voltar a frisar, socialmente referenciado, né? É preciso sempre ter em mente o quanto essas estruturas são funcionais para o controle externo e o quanto elas são funcionais, enfim, para o combate à corrupção e para o exame da efetividade das políticas públicas. Se a gente não tiver isso como norte, a gente não toca adiante esse projeto. Esse é um risco que temos, né? Porque o que estamos propondo é o fortalecimento de uma carreira, né? E esse fortalecimento, vou frisar de novo, não pode ser autorreferenciado. Se esse for o caminho que a gente adotar, a gente está caminhando para o buraco, né? A gente não vai ter sustentação para isso. A gente vive uma etapa na sociedade brasileira muito rica. O Estado está sendo cada vez mais contestado. As instituições que não apresentarem um resultado para a sociedade estão fadadas a saírem, a deixarem de existir, né? Ou a gente se ajusta nesse sentido e mostra para a sociedade a nossa importância e o quanto a gente é necessário para essa organização, ou então, meus amigos, a gente pode tirar o time de campo e podemos ter o resultado que teve aí em relação lá ao TCM de Ceará, né? Os colegas não tiveram condições de resistir ao que estava acontecendo. Agora, é importante dizer que mesmo o que aconteceu no Ceará, o setor técnico foi todo mantido. Está no TCE. Então veja, o respeito que a sociedade tem em relação à área técnica, né? Agora, nós precisamos fazer valer esse respeito, né? E creio que essas formulações que nós temos apresentado têm caminhado nesse sentido. Eu estou recebendo aqui um cartão vermelho, que meu tempo se esgotou. A gente, na sequência, vai abrir os debates e podemos esclarecer alguns pontos que possam ter ficado meio nebulosos na fala. Muito obrigado por enquanto.